Deus não é justo. Capítulo 11. A misericórdia reescreveu uma vida. Citação de John Flavel. É uma pena que nossas lágrimas, por causa de nossas dificuldades, seguem de tal forma nossos olhos que não possamos ver nossas misericórdias. Era domingo, eu acabara de pregar e o serviço terminara. Enquanto conversava com várias pessoas, vi um homem de negócios conhecido, próspero, no final da casa dos 20, a quem chamarei de Bob. Ele estava sozinho, olhando periodicamente em minha direção. Seu rosto revelava muito sobre seu estado emocional. Sua atitude mental ficava patente na maneira como se apresentava, com os ombros ligeiramente curvados, as mãos nos bolsos, apoiado na parede. O modo como olhava nervosamente para mim, com olhos pedintes e tristes, suplicando algum tipo de ajuda. Seu cabelo escuro e despenteado e roupas algo amassadas. Toda a cena me impeliu a aproximar-me dele. Em segundos rodeei Bob com o braço e sem uma palavra fomos para um lugar onde poderíamos conversar sossegados. Durante alguns instantes ele ficou silencioso, mordendo o lábio inferior, olhando por sobre o meu ombro como se sentindo culpa por afastar-me dos demais. "Está tudo bem com você?" perguntei, quebrando o silêncio. "Não", respondeu, passando seu peso de um para o outro pé. "Não sei o que fazer. Estou desesperado." No silêncio, não pude deixar de notar como as lágrimas encheram rapidamente seus olhos e escorreram pelas faces. As lágrimas estão tão perto da superfície, pensei. Ele deve estar sofrendo muito. Interrompi minhas observações com uma oração silenciosa. "Senhor, dá-me sabedoria. Faz de mim um canal de seu amor e cuidado que promovem cura." Bob chorava cada vez mais. Ele tentou controlar-se, mas não teve êxito. Da última vez que eu o vira, mostrava-se confiante, bem arrumado e se apresentava de maneira profissional, mas agradável. Que contraste! Ali à minha frente se achava um homem vulnerável, desanimado, vencido pelo desespero. Coloquei de novo os braços sobre os ombros dele. Depois de alguns minutos, suspirou profundamente e começou sua história. "Descobri ontem que minha mulher está tendo um caso com um de meus melhores amigos", falou. "Não sei o que fazer. Quando a confrontei, ela arrumou as coisas e foi morar com ele. Pode imaginar a cena. Quase estourei os miolos com uma bala." Ele fez uma pausa, como se permitindo que o choque penetrasse. "Durante meses percebi que alguma coisa estava errada. Você sabe. Chegadas tarde, desculpas esfarrapadas e comportamento estranho. Mas continuei negando os fatos. Colocava tudo deliberadamente de lado. Ontem de manhã ela saíra e eu estava limpando o sótão. Numa mala velha encontrei um pacote de bilhetes amorosos datados de 6 ou 7 meses. Comecei a ler o que ele lhe escrevera e mal podia acreditar em meus olhos. Ele procurou me depreciar de todo modo e julguei que fosse meu amigo. Não posso crer. Tratava-se de um paradoxo. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Tinha as faces parcialmente úmidas com marcas de lágrimas já secas. Todavia, ao mesmo tempo, ele começou a contar os detalhes sórdidos encontrados nas notas numa voz cada vez mais calma e forçada. Finalmente relaxou um pouco e disse: "Sabe, Pastor Freeman, talvez isso não faça sentido para o senhor, mas me sinto como um tolo completo. Lembra daquela música popular dos Bee Gees sobre o homem que contou uma anedota e todo mundo riu, mas depois descobriu que a anedota era a seu respeito?" "Sim", repliquei. "Olhe, eu sou esse homem. Sou aquele de quem todos riem. Sou o idiota. Sinto-me desorientado. Estou ficando louco de raiva, ciúmes e desejo de vingança. Quero feri-lo a fundo." A sua voz tinha um tom suplicante. "Por favor, me ajude. Sinto-me enjaulado. Não quero viver. Todavia, também não quero morrer." Depois de ouvir atentamente, percebi que ele precisaria de um apoio a longo prazo a fim de ajudá-lo a suportar os desafios da rejeição, orgulho ferido, retaliação, autorretidão e aceitação. Era como um homem se afogando, batendo violentamente os braços, procurando uma solução.
Disse algumas palavras de encorajamento e orei com ele. Bob aceitou com prazer meu oferecimento de visitá-lo semanalmente. Durante as primeiras sessões, Bob abriu seu coração expressando uma mescla de ódio, culpa, medo e embaraço. Muitas vezes olhei em seus olhos sem nada para oferecer além de amizade e interesse. Nesses momentos, parecia como se 1 milhão de perguntas bombardeassem minha mente. O que eu poderia dizer que pudesse tocar pelo menos remotamente seu encontro intenso com o trauma? Por que eu me sentia tão constrangido e inadequado na sua presença lacrimosa? Como poderia oferecer conselhos que não soassem como respostas prontas ou clichês religiosos? Como entender a profunda dor em sua alma e mesmo assim desafiá-lo a desenvolver uma atitude mental estável? Depois de um período de algumas semanas, Bob disse que muitas noites não conseguia dormir e que o Salmo 25 era um capítulo que costumava ler repetidamente. Ao verificar os versículos, pude constatar claramente a dor em sua alma. Esses versículos pareciam revelar especificamente sua luta. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me da minha angústia, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Versos 15 a 18. Depois de algumas sessões, ele pareceu vagarosamente aceitar a responsabilidade pessoal por atos que contribuíram para a dissolução do seu casamento. Dei-lhe finalmente uma tarefa entre as sessões de aconselhamento. A lição de casa de Bob era fazer um estudo completo sobre a questão da misericórdia e preparar um relatório. Na semana seguinte, ele entrou entusiasmado em meu escritório com um grande número de conclusões sobre o assunto prescrito. Sua fisionomia mudara, sua voz tinha um tom de vitalidade renovada. Fiquei naturalmente cético quanto à duração de uma mudança tão drástica. Mas enquanto ouvi os detalhes de sua descoberta, não pude senão deixar-me cativar pela maneira convincente com que apresentou a informação. Segue-se uma versão condensada de suas descobertas. 1. Exceto pelas misericórdias do Senhor, todo ser humano do mundo seria consumido, mesmo a vítima inocente de um adultério. Lamentações 3:22. 2. Deus concluiu que todo ser humano era um pecador sujo e corrupto para que pudesse ter misericórdia de todos. Romanos 11:32. 3. Deus é bilionário quando se trata de misericórdia. Efésios 2:4. 4. Os cristãos não podem sequer apresentar seus corpos como sacrifícios vivos, a não ser que tenham primeiro recebido a misericórdia de Deus. Romanos 12:1. 5. A misericórdia, na verdade, salta de alegria em vista do grande triunfo sobre o juízo. Tiago 2:17. 6. A misericórdia confere uma provisão feita sob medida para toda pressão humana, capacitando as pessoas a verem a glória de Jesus Cristo em vez de desfalecerem. 2 Coríntios 4:1. 7. Todos os requisitos da verdade são satisfeitos pela misericórdia. Salmo 85:10. 8. A única maneira dos cristãos poderem ser misericordiosos é terem recebido misericórdia numa base pessoal. Mateus 5:7. 9. Os cristãos de hoje recebem as mesmas misericórdias seguras que o rei Davi recebeu durante toda a sua vida. Atos 13:34. 10. Se Deus pôde ter misericórdia do astuto manipulador Jacó, há esperança para outros. Gênesis 32:10. 11. A misericórdia de Deus dura para sempre. Salmo 136:1. 12. O reconhecimento do pecado pessoal é o pré-requisito para receber misericórdia. Mateus 9:13. 13. A misericórdia é um dos princípios básicos que os fariseus modernos esquecem. Mateus 23:23. Bob concluiu seu discurso esclarecedor, mostrando como, num passado tão distante, ele ficara enraivecido com o caso extraconjugal da esposa, ficara paralisado com a completa injustiça da situação.
Ele agora compreendia que, apesar da mágoa que sentiu por causa do pecado de adultério da mulher, Deus encaminhara tudo para o seu bem. Pela primeira vez em sua vida, ele se ajoelhara em oração fervorosa a fim de reconhecer que sua bondade humana era inaceitável aos olhos de Deus e suplicar pela sua misericórdia. Nós choramos juntos em meu escritório, louvando a Deus pela sua misericórdia. Como aconteceu com Jó, nada mudou externamente. A mulher de Bob continuava ausente, ameaçando pedir divórcio. Seu lar continuava vazio. O lado da cama da esposa permanecia frio à noite. O amante da esposa vivia ostensivamente em seu estilo de vida repulsivo. Mas alguma coisa mudara, a atitude de Bob. Ele parou de justificar-se, deixou de culpar a si mesmo e a outros. Absteve-se de ficar contemplando seu próprio umbigo em autopiedade, depressão e autoanálise. Em lugar disso, decidiu lutar com a verdade objetiva da palavra de Deus. Reconheceu sua necessidade drástica de misericórdia e concentrou a atenção sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Continuei a aconselhar Bob por algum tempo depois disso e o vi crescer rapidamente. Mais tarde, aproveitei-me de uma oportunidade para verificar como Bob progredia. Entristeceu-me ouvir que a sua mulher rejeitara suas tentativas de reconciliação e se divorciara dele. Todavia, fiquei animado com sua atitude convicta sobre o assunto. Apesar de todos os acontecimentos negativos que haviam ocorrido até aquele momento, ele se mostrava alegre com a sua recém-adquirida maturidade. Concluí que o segredo da saúde física, mental, emocional e espiritual de Bob foi sua decisão de continuar no espírito de misericórdia. Ao acordar pela manhã, ele agradecia a Deus pela misericórdia que lhe permitia estar vivo por mais um dia. Ao tomar café, ele reconhecia que pela misericórdia de Deus podia mastigar e digerir seu alimento. Sua capacidade de trabalhar bem era apreciada por causa da misericórdia. Ele sentia-se grato por cada pequeno detalhe em sua vida. A atitude disciplinada de gratidão fez com que se afastasse dos efeitos debilitantes da autopiedade e o impeliu para uma aventura brilhante, dando aos outros misericórdia tão livremente como a recebera. A misericórdia foi como um telescópio que colocou a perspectiva celestial no foco exato. A grande misericórdia de Deus reescreveu realmente a vida de Bob. Guia para discussão. 1. Deus está reescrevendo a sua vida como fez com Bob? 2. De que forma as misericórdias de Deus afetaram você durante o ano que passou? 3. Alguém disse que a misericórdia de Deus retém o que merecemos e a sua graça nos dá o que não merecemos. Pense no que você merece por direito aos olhos de um Deus santo e no que não merece, mas que o amor de Deus lhe concede. Alegre-se hoje na sua misericórdia e graça.